Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e o vosso Grande Info Podcast. Esta que é a edição número 12 e hoje nós estamos aqui para falar sobre um grande tema. E para falar sobre o grande tema eu trago sempre grandes convidados e vocês sabem muito bem disso. Hoje eu tenho como convidado o doutor, o professor Orlando Gonga, ele que é biomédico e já já vocês vão conhecer. Então, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-te, deixa o teu like, ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar. Compartilhe o canal para que mais pessoas possam conhecer. Nós somos o principal podcast de saúde em Angola. Não existe um como nós. Então, tu tens mais de 1001 motivos para seguir as nossas páginas e inscrever ao nosso canal para que a gente cresça. Pronto, como eu disse, eu já tenho um grande convidado, Dr. Orlando Gonga. Seja muito bem-vindo ao Info Obrigado, Podcast. muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui presente e participar desse grande podcast. Ok, muito obrigado. Mas antes de irmos para o tema, não é, que é a eritoblastose fetal, hoje vamos conhecer um pouco sobre esse tema. Vamos lá conhecer quem é o biomédico Orlando Gonga. Então, doutor, o que tem a nos dizer? Bem, a princípio quero mais uma vez agradecer, né, pelo convite feito à minha pessoa. Bem, Orlando Gonga Sebastião é meu nome, pronto, sou docente e também atuo nesta área já há algum tempo como docente, mas também sou biomédico numa das unidades hospitalares de referência na província do Bengo, exatamente. E é um hospital central, geral, de lá do Bengo, e na qual realiza vários programas que concernem aquilo que é a situação do país. Então, é mais ou menos isso. Uma apresentação muito breve e rápida. Exatamente. E hoje estamos aqui mais uma vez, como sempre, não é, para conscientizar a população quanto a hábitos de saúde, algumas situações de saúde, doenças que muita gente desconhece. E hoje nós trazemos como tema a eritoblastose fetal, que é um tema que eu acredito que muita gente desconhece, mas muita gente também vive essa situação. Só não sabe que se trata de eritoblastose fetal e vai se buscar outros termos, outras explicações empíricas, sem saber que se trata de eritoblastose fetal. Mas antes de irmos para o tema, eu gostava de fazer uma pergunta. Eu tive aqui um convidado já há um tempo, né, hematologista. Nós falamos sobre a anemia de células falciformes e ele deu um conselho que é toda pessoa, todo casal que pretende ter uma vida matrimonial deve fazer exames, não é? Deve procurar um médico para fazer exames, para assim saber se podem unir, se tem algum problema, o que pode se fazer. Então, professor ou doutor, como é que eu trato? Ele é o professor, Ele é professor, não é? exatamente. Exatamente. Professor Gonga, ou professor Gonga, professor, Pode ser, Orlando. professor Orlando, pronto. Professor Orlando, todo casal, antes de unirem-se matrimonialmente, devem fazer exames laboratoriais para saber se podem unir-se ou não? Bem, essa é uma recomendação. E sendo uma recomendação, é importante que as pessoas sigam, para que de alguma forma lá no futuro não decepcionem-se do ponto de vista de haver uma separação. Nós recomendamos sim os casais, naquela fase em que estão a preparar-se para unir-se de forma oficial, passarem por uma série de exames que nós chamamos de exames pré-nupciais. Esses exames são já conhecidos, pois embora muitos ainda tenham aquele conceito de dar a sorte, né, na situação, mas nós recomendamos sim que é importante que se faça exames pré-nupciais no sentido de não haver surpresa após a realização do casamento, a união dos dois e posteriormente terminar na separação desta relação. Portanto, os exames que normalmente constam na lista ou no leque, aquele que nós chamamos de exames prenupciais, nós temos aí, como falou agora, o exame de falsização, que as pessoas falam de forma errada,
o exame de anemia falciforme, Deve ter exatamente, falsificação. falsização. Ok, Este é o estamos a nome do aprender. exame. Agora, o exame de a anemia falciforme é a patologia. Ok. Está vendo? Yeah, a anemia falciforme é a patologia. Agora, o exame que faz o diagnóstico se há presença ou não de células falciformes, chama-se falsização. Exatamente. Temos também o exame de HIV, que é indispensável. Temos também o exame de hepatite. E podemos assim considerar exames virais, são importantes para esse leque de exames pré-nupciais, mas também vamos aqui descartar o exame de tipagem sanguínea. E ali onde É a importante. gente se apega hoje. Né? A gente se apega hoje. Exame de tipagem sanguínea. É importante saber o grupo sanguíneo, para que o casal saiba o seu grupo sanguíneo. Né? É importante, muito importante que o grupo, né, sanguíneo seja conhecido, tanto pelo homem assim como pela mulher, no sentido de também terem uma previsão quais são os possíveis grupos sanguíneos que os seus futuros filhos poderão ter. Também para evitar os riscos, não é, da incompatibilidade depois, que pode levar ao tema que a gente trouxe em questão, Exatamente. que é a eritoblastose fetal, não é? Exatamente. Boas, Exatamente. então, falando de eritoblastose, professor, o que está a nos dizer? Como é que podemos conceituar a eritoblastose fetal? Olha, a eritroblastose fetal também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Exatamente. Nós podemos usar esses dois termos por causa de situações que vamos explicar lá mais para frente. Portanto, é uma doença que afeta significativamente o feto. Ela é caracterizada pela destruição ou hemólise e fagocitose das hemácias do feto. Ou seja, eu falei hemólise ou fagocitose. Significa que essas são as duas características para que nós podemos olhar que a criança, nesse caso o feto, tem ou não uma eritroblastose fetal. A gente sabe que há esses dois fenômenos, hemólise e também haja fagocitose das células do feto. E este. Não. Ok. Então, este processo, a eritoblastose fetal acontece na gravidez de primeira via, gravidez de segunda via, como é que acontece? Qual é a gestação que está mais suscetível a contrair essa mesma patologia? Ok. Bem, de forma errada, as pessoas pensam que esta doença atua na mãe. Mas não, essa doença é mesmo para o feto. Mas quem de alguma forma provoca são os anticorpos que saem da mãe para o feto. Exatamente. Mas isso dá-se através de alguma incompatibilidade do sistema RH. Exatamente. Nós temos vários sistemas sanguíneos, mas os mais conhecidos, o que nós mais, de alguma forma, enfatizamos, são dois sistemas. O sistema ABO e também o sistema RH. É aqui no sistema RH onde as coisas começam a complicar-se. É aqui no sistema RH onde desenvolve-se essa patologia que é a doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal. Em contrapartida, como eu disse, tudo começa a partir do sangue RH negativo da mãe. Exatamente. Não importa qual é o grupo ABO que a mãe vai ter, mas se ele tem um sistema RH negativo, aí começam as coisas. Por exemplo, nós temos pessoas do grupo A, grupo B, grupo O e grupo AB. Só que, para além de termos este tipo de grupos, nós temos outro grupo, que é o grupo Sistema RH, onde de alguma forma é positivo ou negativo. Para nós saber se a pessoa é grupo A negativo, nós temos que olhar pelo RH. Mas desculpa, doutor. Professor, o RH não é um determinante, não é? Que leva
há um grupo sanguíneo a ser positivo ou negativo, podemos considerar o RH como mesmo como um grupo sanguíneo também? É também um grupo É sanguíneo. também um grupo sanguíneo? Certamente. Mas nós podemos chamá-los mais de sistema. Sistema. Sim, existem muitos tipos de sistema. O sistema DUF também é um dos elementos, mas os que mais sobressaem, do ponto de vista da transfusão de sangue e do ponto de vista também de saber ou não a tipagem sanguínea de alguém, olhamos mais para esses dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH. Como eu dizia, não importa se a mulher é do grupo A, do grupo B, AB, grupo O, mas temos que olhar mais para o sistema RH, onde nos dá a positividade ou a negatividade do grupo. Em contrapartida, como eu disse, é aí onde começam as coisas. Uma mulher com sistema RH negativo casa-se, por exemplo, com um homem RH positivo, a chance do bebê, vamos supor que eles depois envolvem-se e a mulher engravida-se, a chance maioritária é do bebê que está a desenvolver no útero da mulher adquira um sistema RH positivo do pai. Do pai, exatamente. Exatamente. E aí onde as coisas começam já a se complicar. Exato. Exato. Yeah. Mas é importante aqui também salientar quando o homem, nesse caso, tem um sistema RH negativo e a mulher tem um RH também negativo, então não há essa preocupação. A preocupação parte-se mais quando a mulher RH negativo e o homem RH positivo. Se for ao contrário, Ao contrário, não dá certo. não dá certo. Não dá, não desenvolve essa Não desenvolve. patologia. Ok. Não desenvolve. Quando diz ao contrário, a mulher é RH Positiva positivo. e o homem negativo. Não dá certo. Não dá certo. Não desenvolve Não desenvolve essa patologia. essa patologia. Ao Ok. bebê. Então, e depois disto, né, o casal envolveram-se e pronto, já está lá o feto no útero. no útero da mulher. E o feto é RH positivo. É RH positivo e a mulher é RH negativo. Negativo. Sim. Como é que funciona? Na primeira gestação já acontece a eritroblastose? Como é que ocorre? Não, na primeira gestação, o primeiro bebê tem alguma vantagem. Porque, por mais que haja uma ligação ou uma sensibilidade do sangue do bebê que ainda está no ventre da mãe com o da mãe, vai haver uma sensibilização no sangue da mãe. Ou seja, a mãe vai desenvolver anticorpos anti-RH positivo. Ou seja, vai se desenvolver anticorpos que combatem RH positivo do bebê. E a quantidade dos anticorpos que vão desenvolver na mãe não será suficientemente para danificar o sangue do bebê, nesse caso na primeira gestação. Por isso é que o bebê, primeiro, nesse caso da primeira gestação, ela sai lesa, não sai com esta patologia, a eritroblastose fetal. Só após 2 a 4 meses é que os anticorpos que de alguma forma desenvolveu-se na mãe amadurecem. Aí vocês estão prontos para atacar? Estão prontos para atacar verdade, não o é? segundo bebê. E na maioria das vezes é aquele que sofre. Exatamente, é aquele que sofre quando não se tem precauções do ponto de vista daquilo que é o bloqueio dos anticorpos para atacarem o segundo bebê. Então, é mais ou menos isso aí. O bebê é RH positivo e a mãe é RH negativo. Aquele contacto que houver entre o sangue da mãe e do bebê vai despoletar anticorpos na mãe e a mãe vai ficar sensibilizada. Mas não será o suficiente para atacar já de primeiro o primeiro bebê. Por isso é que o primeiro bebê ela sai leso, não sai com esta patologia que é a eritroblastose fetal.
Mas, ao decorrer do tempo, esses anticorpos vão desenvolvendo no corpo da mãe até amadurecerem, esperando talvez uma outra gestação para começarem a atacar o bebê. Muitos dos casais não prestam atenção nisto, não é? Da primeira gestação está tudo bem e depois da segunda gestação começa a acontecer problemas e muitas das vezes é por conta de não prestar muita atenção, não é nas consultas que as mulheres fazem, o pré-natal, e depois começam a fazer acusações, os meus filhos saem doentes, estão a falecer, a tua família que está a matar, a família do... Vi com aquelas acusações. Então, eu gostava de saber como saber que estamos, que estamos diante a uma eritroblastose fetal. Será que durante a gestação a mulher sente, tem alguns sintomas que indicam que seja que esteja presente a uma, o feto esteja presente a uma eritroblastose fetal, alguma coisa assim parecida? Não, a mulher não sente nada. É uma condição, como é que podíamos dizer? Nem sei o termo, estava a passar aqui Quer o termo dizer, despercebida, que pode despercebida, porque despercebida. essa doença não Não é é da para a mãe, gestante, não é da mãe. exato, Então, se a doença não está com a mãe, então não tem lógica ela ter sinais e sintomas, porque essa doença é do bebê. Então, quem tem sinais e sintomas é o bebê, Então só sabe-se que se trata de uma eritroblastose depois de dar à dar à luz. luz. Ok, ok. O bebê vem com uma certa complicação. Muitos desses bebês estão mesmo a óbito lá mesmo em poucos dias. Eles podem ir a óbito antes do parto e depois do parto. Sim, Será? antes ou ela vem já assim morta, Daqui a ou anos. então ela vem ao mundo, mas com uma série de complicação. Com uma série de complicação. Por que acontece isso? Vamos aqui, estamos a considerar que é uma segunda gestação ou uma Exatamente. terceira gestação. Os anticorpos, elas atravessam a placenta e vão de alguma forma começar de forma gradual a hemolizar as hemácias do feto. Exato. Quando falo hemolizar, estou aqui a falar destruir. É este comportamento desses anticorpos irregulares que formam-se na mãe para destruir o sangue do feto. Portanto, quando elas destroem essas hemácias, vão haver também o que nós chamamos fagocitose. Por quê? Porque esses anticorpos que saem da mãe e vão atacar o sangue do bebê, nós chamamos também aglutininas ou imunoglobulina, né? Elas, a princípio, elas aglutinam as hemácias, formando um grumo, e depois ativa-se o sistema complemento e ela envia uma enzima que destrói essas hemácias que estão aí aglutinadas. Posteriormente, os macrófagos, que são os leucócitos, que têm essa função de fagocitar, fagocitam essas células. Esse processo todo vai, de alguma forma, fazer com que haja uma redução significativa dos eritrócitos. Então, um elemento importante aqui, quando há uma aglutinação e, consequência dessa aglutinação, há uma destruição das hemácias, as hemoglobinas, elas dissipam-se dentro das hemácias, ficam soltas. Só que essas hemoglobinas, elas são transformadas pelos macrófagos em bilirrubina. O que acontece? Vai haver uma icterícia severa. O bebê sai totalmente amarelado, os olhos, a mucosa dos olhos, a pele, por consequência da destruição massiva dos eritrócitos do bebê. Regra geral, um bebê eritrobastótico, nesse caso que já tem essa patologia, é anêmico. Anêmico por quê? Pela consequência da destruição das hemácias. A oxigenação. Exatamente. E o bebê sai mesmo com muitas complicações. Muitas complicações
no sentido de haver uma redução significativa das hemácias do bebê. Mas o nosso corpo, ela tem uma função importante. E o bebê também não está isento disso. Qual é essa função? Yeah. Quando, por exemplo, nós estamos perante uma hemorragia, nos acidentamos, né? E o sangue vai nos saindo. O que acontece? Nós temos órgãos que nós chamamos de órgãos hematopoéticos. São órgãos produtores de sangue. Eles produzem sangue na sua quantidade quando não há nada. Mas quando há uma hemorragia, elas produzem 2 vezes mais o sangue. Então, no feto também acontece isso. Quando há uma destruição das hemácias, né, pelos anticorpos que saem da mãe para o bebê, eles vão destruindo as hemácias do bebê, o que acontece? Os órgãos hematopoéticos vão ativar-se, vão produzir mais sangue para substituir as hemácias que estão a ser destruídas. Nesse caso, o baço, o fígado, a medula óssea também vão entrar em ação. E ao produzirem de forma maciça o sangue para a substituição daquelas hemácias que estão a ser substituídas, começa a aparecer eritrócitos imaturos na corrente sanguínea do bebê. Esses eritrócitos imaturos nós chamamos de eritroblastos. Quer dizer, os eritrócitos, para atingirem o sangue periférico, eles têm um processo de maturação para chegar na fase adulta. Mas, consequência desta destruição, elas não começam mais já não seguem esse processo de maturação. Começam logo a sair da medula óssea, do fígado, do baço, e vão logo para a corrente sanguínea de forma imatura. Essas hemácias ou eritrócitos imaturos nós chamamos de eritroblasto. É aqui onde parte o termo eritroblastose fetal. Tá vendo? Eritroblastose, quer dizer que quantidade de eritrócitos imaturos na corrente sanguínea do bebê. Eu disse ter nos termos doença hemolítica do recém-nascido. Hemolítica por quê? Porque há uma destruição das hemácias. Então o termo parte por aí. Bem explicado. Eu ouvi o professor a explicar e levou-me a viajar um pouco. Eu conheço pessoas próximas que durante anos, não é que casais durante anos não conseguiram ter filho. Pronto, tiveram, mas saíram mortos. Saíram mortos. E quando eu dizia aí no princípio que muitas das vezes quando acontece isso, acusa essas famílias, que é feitiçaria e tudo mais. Nunca se sabe mesmo que às vezes as pessoas não sabem que se trata de uma eritroblastose fetal. Por conta dessa falta de atenção, não fazer devidamente o pré-natal. Então isso vai acontecendo. Eu conheço pessoas que tiveram 3, 4 partos com a mesma situação. E o último parto até o bebê já tinha degradado-se um pouco, né, lá no útero. Não sei se podemos também associar esse caso de eritroblastose, mas tinha degradado já um pouco, já estava dando assim um mau cheiro e o bebê saiu já assim esverdeado. Saiu já esverdeado. Eu acredito que também podemos talvez associar a este caso de eritroblastose, não? Bem, em associar depende da gravidade da situação. Aquilo que nós falamos, uma bebê quando sai com essas complicações, ou ela seja morta, ok? Ou ela morre após o parto, com as complicações subsequentes. Então, isso que falaste aqui agora, Alexandre, é uma situação que está muito ligado a pessoas que não têm conhecimento sobre a situação. Levam muitas coisas no tradicionalismo, feitiçaria, etc. Mas isso que disseste pode sim estar associado. O bebê seja morto, porque esses anticorpos, de alguma forma, estão no organismo da mãe
elas começam já a atacar o bebê ainda dentro do ventre da mãe. Então, e segundo a literatura, as percentagens das gravidades aumentam em detrimento do, do, do número de filhos que a pessoa vai tendo. Ou seja, o primeiro filho sai ileso, sem intubação fetal. O segundo, ela tem uma percentagem de 5% das complicações que essa doença pode causar. O terceiro, a complicação aumenta. O quarto, idem. Então, é mais ou menos assim. Então a consulta pré-natal é importante. É importante. Importantíssimo. Exatamente. É importante, porque olhando para este elemento, Alexandre, é importante sim, porque em países mais desenvolvidos há um tipo de exame que nós chamamos de prova de Combs e também entra no leque deste tipo de consultas pré-natal. Yeah. Por quê? Porque quando se faz a consulta pré-natal, é orientado uma série de exames, né? Se detectam que a mulher é RH negativo, automaticamente entra para a lista de gestante de risco. Okay? Principalmente quando se sabe que o homem, nesse caso o esposo, é um elemento com RH positivo. Eles colocam aí uma OBS sobre o cartão da mulher, que é necessário, né, ter alguma cautela, no sentido de lá mais para frente houver um bloqueio com uma vacina, para que o filho não saia com essa patologia. Eu acho que aí é onde começamos já a falar sobre a prevenção. Então, mesmo já lá. E eu já estava a perguntar isso em seguida. Então, como é que a prevenção começa mesmo já por aí? Uma das maneiras de prevenir a eritoblastose é fazendo esta vacina em casais que são de grupos sanguíneos Diferente. diferentes. A maneira de prevenir é esta. Bem, em grupo de sanguíneo diferente não é o caso, é grupo sanguíneo Com RH, específico. Né? é isso A aí. mulher é RH Exato. Negativo e o negativo, homem positivo. exatamente, é por aí. Hum, a prevenção, sim, começa-se por aí, né? Pela vacina. Nós chamamos imunoglobulina RH globina. Nos nossos hospitais públicos tem esse tipo de vacina, no sentido de bloquear a ação deste anticorpo anti-RH, e que também nós chamamos de anticorpos irregulares. Né? Tem sim, mas a prevenção desta. Quando se fala de prevenção, nós podemos prevenir a mulher em dois momentos. O primeiro momento é que a gente já sabe que a mulher é RH negativa e o pai é RH positivo. A probabilidade é que o filho herda RH positivo do pai. Dentro desse pressuposto, quando o primeiro filho nascer, ela deixa a mulher sensibilizada ou imunizada. Cria-se esse anticorpo. Ainda neste período aqui já se pode fazer essa injeção à mulher, por mais que seja a primeira gestação, Ok. já se pode fazer essa injeção no sentido de bloquear Produção de a produção desses anticorpos. anticorpos Exatamente. para, de alguma forma, afetar o segundo bebê. A mulher pode não apanhar, mas ela já foi bloqueada logo na primeira gestação. Essa vacina é feita só apenas uma vez? É feita apenas uma vez. Agora, vamos supor que a mulher não teve esse princípio de prevenção que eu aqui falei, e ela ficou novamente ajustada. Então, ela tem um tempo que ela deve fazer, que é recomendável. Ela deve apanhar esta vacina, imunoglobulina RH globina, na 28ª ou na 30ª semana de gestação. Ou seja, lá naquele de 28 semanas ou 30 semanas de gestação.
é feita uma injeção desta vacina, no sentido de bloquear a ação dos anticorpos da mãe para o bebê. Sabe o que eu acho muito eficiente mesmo, professor, eu continuo a teclar no pré-natal. No pré-natal. Porque é importantíssimo. É É bastante, importantíssimo. bastante, bastante Falhou no pré-natal, falhou em tudo. Yeah, é importante. E tem muita gente, muitas mulheres, que fazem, algumas não fazem um pré-natal. Já ouvi história de pessoas que não fazem pré-natal e algumas começam a fazer pré-natal muito tarde. Exato, Começam a fazer exato. pré-natal muito tarde, que é muito arriscado. Põe em causa a vida do feto, não é do bebê, a vida dela Dela. mesmo como gestante também, porque não sabe o que está. Tudo pode acontecer durante a gestação. Sim, Tudo sim. pode acontecer. Se não se perceber este fator, não é? Na primeira gestação, há risco que na segunda gestação aconteça o caso de eritoblastose fetal. Exatamente. Porque não se sabe o grupo sanguíneo, né? Pronto, não sabe o grupo sanguíneo do feto, na primeira gestação não fez, teve o parto em casa, depois foi que foram para o hospital e Exatamente. engravidou-se a segunda vez, talvez vai ter o mesmo procedimento e depois acontece esse tipo de situação e começamos a ocupar as famílias que são inocentes. Exatamente. Então é bom que se tenha mesmo muito cuidado e que se faça mesmo a consulta pré-natal. É Não é? necessário, é necessário. É um Exato. ponto de partida, né? Um ponto de partida, no sentido de nos prevenir desta patologia. Perdão, prevenir o feto, nesse caso, desta patologia. É importante, sim, fazer. Eu aqui mencionei um exame importante que é a prova de Combs. A prova de Combs é que de alguma forma detecta se a pessoa já desenvolveu ou não anticorpos anti-RH. Ok? Yeah. Por quê? Porque nós temos aquelas situações, e isso já foi publicado em certos artigos, de mulheres que ficaram grávidas e depois de alguns meses houve um aborto espontâneo. Houve um aborto espontâneo. E pronto. Mas a mulher é RH negativo. Só que ao decorrer do tempo, as mulheres, com aquele trauma, né, acham por bem esquecer aquilo aí e começar a contar a gestação que de alguma forma está no ativo. Né? Exatamente. E quando perguntam, por exemplo, lá nas consultas pré-natal, quando olham para o RH e perguntam se é a primeira gestação, para não lembrar daquilo que ocorreu, diz, não, essa é a primeira. Mas não, já houve um aborto espontâneo e com alguma inocência ela corre algum risco de ser mesmo assim sensibilizada. E as coisas avançam e depois lá no final despoleta nesta patologia que é a eritroblastose fetal. São situações. Por isso é importante fazer a consulta pré-natal. Nós aqui em Angola não temos ainda esse critério de implementar a prova de Combs, no sentido de detectar anticorpos irregulares no sangue de uma mãe, RH negativo. É complicado. É complicado depois. Yeah. E aí depois acontece esse tipo de situação, mas nós estamos aqui como principal canal de saúde em Angola para conscientizar as pessoas, as mulheres e não só, não é, sobre esse tipo de acontecimento, esse risco que os bebês, os fetos, como é que eu posso dizer, tão suscetíveis, não é? Exatamente, tão suscetíveis. Então é importante, mulher, você que está gestada, você que pretende unir-se com um homem, façam exames complementares ou pré-matrimoniais para saber, não é, o vosso estado celulógico, o vosso grupo sanguíneo, que é muito importante, para evitar, assim, essa eritoblastose fetal, que pode ser letal para os vossos futuros filhos.
não é? Hum. Professor, como é que podemos... não, antes até de falar do tratamento, eu gostava de saber, ahm, para além da anemia, há uma outra característica que eritroblástico pode apresentar? Eritroblastótico. Eritroblastótico Sim, pode apresentar, pode sim, é retardo mental ok? e afeta muito o cérebro da criança. Se de alguma forma o feto sobreviver durante o tratamento, mentalmente ele não estará bem. Se o feto Yeah. sobreviver durante o tratamento, quer dizer Hum. que a maioria dos fetos vão a óbito? Sim, a maioria dos fetos vão sim, porque as complicações são muito severas. Ok? A hemoglobina reduz significativamente, exatamente. E no nosso país em questão é, é mais complicado do Exatamente. ponto de vista daquilo que é o tratamento, né? Yeah. Mas em países mais desenvolvidos tem essa cautela, tem este leque de médicos e não só equipamentos estão aí bem sofisticados e dão resposta a isso. Infelizmente, pois embora já há luz do ponto de vista de melhoria do sistema de saúde em Angola, mas nesse quesito aqui ainda estamos assim, né? Com um passo de Pode falar. camaleão, com um passo de camaleão, né? Exatamente. No sentido de darmos resposta a essas situações. Mas graças a Deus, essa patologia ainda não é considerado um problema de saúde pública aqui em Angola. Ainda não é, em detrimento dos casos que não são muito recorrentes. Mas não é porque não é muito divulgado. Parte a princípio também é, porque principalmente nas áreas recônditas, né? É onde acontece E mais. as pessoas dão à luz, o bebê morre, não sabem a causa da situação, né? E aí, dificilmente temos esses registros. Mas são situações que acontecem muito, mas ainda não se encontra na lista daquilo que nós consideramos problema de saúde pública. Nós fizemos mesmo esse tema aqui para poder dar a conhecer às pessoas, não é? Quanto à eritroblastose fetal. Porque, Sim. como eu disse no princípio, é um mal que acontece e passa despercebido porque muita gente não sabe que se trata de uma eritroblastose Exatamente, fetal. exatamente. Então, a partir deste programa de hoje, eu penso que muita gente vai saber já que não, quando isso acontece, talvez seja uma eritroblastose fetal. Quando o meu marido é do grupo sanguíneo positivo e eu sou negativo, pode acontecer isso. Então, o aconselhável é que nós vamos ao hospital fazer uma vacina X para poder lidar com essas situações e evitar essa exposição a risco de assim meter a vida do feto em Fetos, risco. sim, sim. E nesse quesito, Alexandre, ah, ah, eu lembro que uma das minhas estudantes, num rastreio de tipagem sanguínea, ela foi dada como negativo, seu RH negativo. E aí ela ficou bastante triste, bastante triste. E ela depois lá no off disse, professor, o meu namorado é RH positivo, assim é como lhe deixo já para eu não ter esse bebê com essa patologia. Eu disse, não, nem é por aí, nem é por aí. A ciência, a medicina está avançada. Você pode muito bem manter, casar com ele e já existem procedimentos que bloqueiam a passagem dos anticorpos anti-RH da mãe para o bebê. Então, esteja descansado. É só você seguir as orientações médicas. Olha, Yeah. parece. Esse tipo de situações acontecem Acontece, muito. acontece, Há acontece. casais a se separarem por conta disso. Exatamente, Há acontece, casais, acontece. eu também já ouvi histórias de casais, né, jovens, que se separaram por conta disso. Mas se separaram porque ele é de grupo sanguíneo positivo, eu sou negativo, então não dá certo. Mas não dá certo como? Não está bem Não está formada. bem informado e nós existimos para isso.
sim, Isso é que nós existimos. Nós existimos mesmo para levar informação e saúde a toda a população angolana e não só. exato. Ok? Portanto, você que ainda não é inscrito no nosso canal, acredito que estás a gostar muito da conversa. Você que ainda não é inscrito, inscreva-te no nosso canal, deixa o teu like, compartilha para que mais pessoas conheçam o nosso canal e possam saber deste conteúdo. É muito importante. Se tu fizeres isso, tu estarás a salvar vidas. E é a nossa missão aqui, Sim, informar para salvar vidas. Ok. Tá? Professor, Sim, agora podemos falar do tratamento, não é? sim, sim. Ou gostava de acrescentar alguma coisa fora ao tratamento? Antes de Não, falarmos do tratamento. não, eu acho que terminamos aqui a falar da prevenção, que é um Prevenção. elemento importante, Exato. mas também não basta só falar da prevenção, é necessário falar também do tratamento, que é pouco conhecido. As pessoas acham que essa doença não tem um tratamento, independente das complicações, mas sim tem. Eu nem sabia que eritroblastose tinha tratamento. Vamos lá Tem saber hoje. sim, tem Professor, sim. então, como é que é feito o tratamento da eritroblastose fetal? Olha, o tratamento é feito após o nascimento deste bebê eritroblastótico, né, com esta patologia. O que normalmente faz-se é fazer uma transfusão de um balão de sangue de 400 mililitros, né, ao bebê com esta patologia. Mas só que essa transfusão de sangue para o bebê deve ser um sangue com RH negativo, mas o bebê é positivo. E eu vou explicar já aí como é que Eu quero acontece. saber. Já estou com um monte de perguntas aqui. Yeah, Exato. com RH negativo, que é feita uma transfusão lenta, Uhum. que leva por aí uma hora e meia. Mas este processo é feito num período de 6 meses ou mais. Só que quando há essa transfusão, né, deste mesmo sangue com RH negativo, automaticamente é removido por outro ponto o sangue já afetado, né, pelos anticorpos da mãe. E este processo é feito, como eu disse várias vezes, até que todo aquele sangue, ou então haja uma redução significativa dos anticorpos que estão a destruir as hemácias do bebê. É tipo, por exemplo, nós quando estamos a lavar uma camisa, né, que está completamente suja, nós pusemos na água, temos a primeira lavagem, Sai um pouco, sai um depois metemos a pouco, segunda deita lavagem. aquela água, a segunda lavagem, sai um pouco, deita aquela água, até que nós notamos que aquela camisola está totalmente limpa. Então é isso que acontece no tratamento da eritroblastose fetal. É feito esse processo de transfusão de sangue RH negativo várias vezes, de 6 semanas ou mais, e como consequência também envolve a remoção do sangue, Está né? afetado. Exatamente já afetado, onde há uma concentração muito grande de anticorpos que estão a destruir as hemácias do bebê, e até chegar a um ponto que estes anticorpos dissipam-se ou estejam mesmo reduzidos significativamente no sangue do bebê. Eu queria perguntar, mas depois já ouvi. Eu queria perguntar, mas se o bebê é RH positivo e está recebendo um sangue negativo, não poderia se criar mecanismo de defesa para combater esse? Só que depois eu lembrei que não é o positivo que combate o negativo, é mais quando é negativo Yeah. e está recebendo um É, sangue positivo, aí cria exatamente, anticorpos que combatem exatamente. esse mesmo grupo, não é? Essas mesmas hemácias. Sim, este é um tratamento que de alguma forma salva a vida deste bebê, pois embora algumas complicações da eritroblastose fetal ainda permanecem. Deixa sequelas. E deixa sequela, mas salva a vida desta. Eu falei a princípio que as pessoas que são afetadas por esta patologia desenvolvem retardo mental. Okay? Tem retardo mental, afeta o cérebro, exatamente. Por mais que o sangue for limpo, né, retirado, anexado um outro e depois remover o que está afetado, mas aquela sequela permanece. Esse retardo mental pode ser. Como é que pode ser?
Bem, nós estamos a falar de estado mental, é atraso mesmo, né? Cognitivo. Exatamente, a mobilidade também afeta, né? Yeah. Mas para uma mãe que de alguma forma quer tanto bebê, É de eu acho que a preferência. vida é o essencial, que ele Exato, esteja vivo exato. e vamos que e futuramente tem aqueles tratamentos, né? Que podem melhorar a saúde e a qualidade deste bebê. Yeah. Mas qual é a porcentagem desse tratamento dar certo? As chances são mínimas para este Sim, tratamento. são mínimas, não é 100%, né? Em todos os casos, yeah, não é 100% em todos os casos, mas é uma via para tratar a patologia, é uma via para dar mais alguma chance de vida ao bebê que está a vir ao mundo, né? Não é 100% assim, do ponto de vista num universo de 10, né, que passam por esse processo, não são todos que têm sucesso. E há outros mesmo não aguentam, momento das complicações e acabam por falecer. Mas é algo que está já comprovado, já se realizou, já se fez esse tipo de tratamento e deu certo. Aqui em Deu Angola certo. também nós fizemos esse tipo de tratamento. Não tenho conhecimento deste elemento. Sei que até agora, naquilo que eu conheço, eh, nunca se teve esse procedimento, né? Nunca se teve esse procedimento, porque nós conhecemos como é que é a dinâmica dos nossos hospitais públicos, as maternidades, como é que funcionam. Depois demora já uma melhoria, mas eu ainda nunca presenciei este processo a ser feito nos nossos hospitais quando se nasce uma bebê eritroblastótica. Mas o que é que o professor acha? Isso é por conta, não acontece nos nossos hospitais públicos, é por conta de condições, porque acho que não precisa de muitas condições para fazer esse tipo de tratamento. É mais, não sei se eu poderia dizer conhecimento, mas pronto. Por que isso não acontece? Por que, professor? Bem, bem, no meu ponto de vista, ser franco, ok, isso não acontece por negligência. Yeah, não acontece por Também acho. negligência. Yeah. Também Negligência, ou acho. seja, eh, os profissionais na área, né? Por exemplo, a maternidade, pediatria, essas coisas todas, conhecem esse elemento aqui, mas por causa mesmo de alguma negligência, as pessoas preferem não partir por aquele elemento, porque sabem que, por mais que fazerem isso aqui, algumas sequelas Podem ficar. ficam ainda o bebê, e a chance ainda do bebê morrer, muito até não digo, ainda é considerável. É considerável. Então, como eu disse, para ser franco, é uma negligência. É uma negligência. As pessoas às vezes, epa, pronto, já estão assim, yeah, Ficar só já fica só assim. assim para não dar mais trabalho. Porque Porque é uma yeah, vida. é uma vida, É assim. uma vida. E É uma como vida. profissionais de saúde, o objetivo é salvar a É vida. salvar a vida. É salvar a vida. Não importa quais são as circunstâncias, não é? Sim, As sim. condições, mas salvar a vida é a missão para os profissionais de saúde. Sim, Então sim, nunca se sim. pode negligenciar quando temos sim a opção de salvar uma vida. Não se pode. Nós fomos formados e se fomos formados também votamos no sentido de colocar a vida, a saúde do paciente em primeiro lugar, no ponto de vista daquilo que é a sua recuperação. Exato. Mas, contudo, o que eu disse, ainda temos muito que aprender sobre humanização. Yeah. Falta nos nossos hospitais. Até nem quero entrar nesse tema, vou falar sobre desse tema um outro dia, porque se nem entrar em humanização, não Uhum. vamos sair daqui hoje, é Não muita vamos, coisa. não vamos. Então, já estamos mesmo a terminar, Dr. Orlando, e eu gostava
Portanto, saber considerações finais. O que é que tem a passar lá em casa? Tem uma agenda? Bem, considerações finais. A princípio, quero agradecer por este convite Agradecemos nós. que me foi formulado. que me foi formulado. É o primeiro podcast que, de alguma forma, são assuntos que estão muito relacionados à saúde. E eu recomendo que sempre que tiver um post, né? Podcast, enfim, podcast, sigam essa página, né? Sigam essa Ouviu o página. conselho do professor? Sigam! Yeah, Inscrevam-se! é importante, sim, sigam essa página porque ainda existem muitos profissionais que também precisam de ter algum conhecimento e acho que essa página é o ideal para ir bebermos alguma coisa, né? Este é o canal. Eu digo sempre aos profissionais de saúde: estamos aqui, esse é o nosso canal. Exatamente. Esse é o nosso espaço. Todo profissional de saúde tem espaço aqui no Enf Podcast. Pode vir aqui falar sobre determinados assuntos, né? Conscientizar a população. É aqui o nosso espaço. Eu acredito que nós não temos, nós como profissionais de saúde, não vou dizer nós, pronto. Os profissionais de saúde não têm muito espaço, não é? Não têm tido muito espaço para comunicar, para levar informação, não é? Conscientizar, para também expor a sua insatisfação sobre muita coisa que tem acontecido. E nós temos esse espaço. Nós temos esse espaço aqui. Eu não sei por que nós não somos 1 milhão no YouTube. Não, vai chegar lá. Temos que chegar lá, temos que chegar. Vai chegar lá. Exato. Como ia dizendo, estou muito agradecido por estar aqui neste grande podcast, que é de alguma forma um podcast provavelmente é o único que está muito focado, né, nas questões de saúde. É importante. A informação é um elemento essencial. E quando nós estamos muito informados, deixamos de ser ignorantes, né? E foquemos naquilo que é o objetivo e de alguma forma nos leva a atingir. Então, esperamos que não seja o primeiro e último convite. Estamos aqui abertos para dar aquela informação que é necessária sobre outras situações, muito ligado à biomedicina, muito ligado à saúde do ponto de vista geral. E muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado nós. Eu que agradeço a presença daqui do professor Orlando. É um prazer. Eu acho que vou dizer que cresci vendo esse senhor aqui, não é? Foi meu professor no ensino médio e é um prazer, uma honra tê-lo aqui, né? Olha, ontem fui aluno, estou aqui a falar, estou aqui a falar com o meu professor e a beber mais uma vez do conhecimento, né? E falamos sobre esse grande tema que é a eritoblastose fetal. Que é um problema que afeta muitas mulheres. Muitas mulheres não diria, mas muitos fetos. Não é? Afeta muitos fetos e eu acredito que depois desse episódio muita gente já terá conhecimento quanto a essa patologia e assim saberá como lidar e como prevenir, né, para não chegar ao extremo de tratamento. No tratamento já ouvimos aqui o professor Orlando que às vezes não resulta muito bem. Então é importante que tenhamos práticas de prevenção para não chegarmos na fase de se remediar, não é que é na fase de tratamento. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, Dr. Orlando. Espero ter-te aqui mais vezes. Como disse, falarmos sobre outros assuntos do Fórum de Biomedicina, não é? E assim podermos conscientizar a nossa população quanto aos hábitos saudáveis ou de saúde. E pronto. Okay, muito obrigado. E pessoal, esse foi mais um episódio do Enf Podcast. Tivemos aqui o professor Orlando, falamos sobre esse grande tema. Sigam as nossas páginas, subscrevam o canal, deixem o vosso like, comentem o máximo, porque se assim vocês fizerem, o YouTube vai entender que vocês gostam desse conteúdo
e vai sugerir o conteúdo para mais pessoas e automaticamente nós crescemos. Esse é o nosso objetivo. Crescer para levar informação e saúde a toda a população angolana. Estamos juntos, até a próxima edição. Ok. Fernando?